todo milagre tem a sua cooperação, mas a graça. Não podemos fazer nada sozinhos, nós precisamos de pessoas. Todos os milagres envolvem pessoas, vocações e escolhas. Então estamos aqui nesse 7º dia da nossa novena de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Então convido você para a gente já iniciar com essa oração que nos acompanha. Trago aqui a medalhinha que eu recebi junto com a graça o ano passado, com o milagre que eu tanto pedia, e a pétala de rosa, né? Algumas pétalas colhidas do andor de Santa Rita quando eu fiz o pedido lá muito tempo atrás, muitos anos atrás, como eu já disse, nos primeiros dias aí para partilhar esse testemunho com vocês. Então vamos iniciar mais essa noite de oração. Vamos iniciar esse dia de oração, essa novena, clamando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós. Que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó cara Santa Rita, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Então, nesse momento, nós fazemos a nossa prece, o nosso pedido, aquilo que nós temos no nosso coração, e a gente, então, se coloca aos pés de Santa Rita, pedindo a ela o auxílio, pedindo a ela a ajuda. Nesse momento, abre seu coração, coloque as suas dores, angústias, desesperos, nessa intenção de que você já fez o que era possível e está fazendo mais uma vez, que é pedindo a ajuda daquele que tudo pode, e de Santa Rita, que é a auxiliadora das causas impossíveis. Você crendo, agindo, coloca na confiança que Deus vai agir e vai fazer a parte dele, que é a parte mais difícil, que ele, vendo essa situação numa visão ampla, consegue ver e trazer as soluções que existem para você. Assim como essa simples oração, nessa companhia dessa noite, com todas as pessoas que também fazem a sua prece, trazem, né, a sua oração e o seu pedido. Então vamos silenciar, traga do seu coração, com toda a sua força, a força da sua fé, com todo o seu amor e devoção para Santa Rita, seu pedido. Amém. Então vamos prosseguir. Nesse dia eu quero trazer uma reflexão também, junto da nossa oração, para todas as mulheres que estão sofrendo nos relacionamentos. Hoje pela manhã, né, durante a Lectio Divina, eu fiz aqui a minha reflexão e eu sempre faço as minhas anotações. Então vou partilhar com vocês. A leitura de hoje foi em Atos dos Apóstolos 20, do 28 ao 38 e Timóteo 4, 16. Então, primeiro, Deus, né, os discípulos ali no diálogo, Paulo pede para cuidar de si, né, para sair do extremo, de não viver só viver um amor próprio egocêntrico, que é só olhar para si, não olhar a dificuldade dos outros e se fechar ali, né, numa bolha e se proteger ao extremo de todas as coisas, fingir que nada está acontecendo lá de fora, e também não viver só em função das pessoas e esquecer de si. Então todos nós precisamos desse equilíbrio, né, de olhar para nós, ter o amor próprio, ter o autocuidado, ter o nosso relacionamento com Deus e priorizar isso, e também dar suporte às pessoas que precisam através de uma simples oração ou de ajuda. E em Timóteo ele já pede para perseverar, porque assim como você está fazendo algo, você perseverando, você fazendo algo que vai te ajudar e ajudar as pessoas, no momento em que você faz, né, você recebe ajuda. E as pessoas também que te ouvirem, né, elas também se salvarão. Ou seja, se aquilo que você está fazendo tem um propósito de santificação, tem um propósito de buscar integridade, de melhorar a sua vida, através disso, quem te ouvir, né, se você está nutrindo as pessoas com palavras, com fé, com esperança, com amor, com atitudes, com atos de serviço e vocação, dentro daquilo que você foi chamada para fazer, ou
enfim, de um trabalho simples, independente do que seja, você faz com amor, né? Tanto você se salva quanto as pessoas que estão envolvidas. Do que existe o amor, né? Deus toca e transforma uma simples atitude. Quantas mulheres, quantas pessoas se perdem nos seus relacionamentos porque acabam mudando a ordem das coisas, assim como aconteceu comigo lá no passado, né? Então essa ordem ela precisa existir, essa prioridade em Deus precisa existir, porque Ele é quem dá a direção, quem nutre, quem guia o nosso espírito e salva a nossa alma, e só Ele tem o poder, né, de fazer todas essas coisas, tem atributos que são soberanos que só dele, só Ele pode, inclusive em questões da alma. E o resto que a gente tem que entender essa cooperação, né, com a graça. Então nós cooperamos e Deus nos concede a graça. Nós fazemos e Deus nos concede a graça. Não existe evolução onde não tem movimento, onde não tem atos de fé, onde não tem o exercício da fé, da coragem, né, de se expor, de se colocar em função das necessidades das pessoas. Então aí é que acontece a graça, né, nessa entrega e nessa confiança. Então meu recado hoje, né, essa direção, essa reflexão vai também para as solteiras, para as mulheres solteiras que estão carregando um relacionamento que talvez não seja da vontade de Deus, ou que estão sofrendo, ou que estão aguentando e tolerando coisas que não é para tolerar, né, injustiças. Então, assim, é meu dever falar para você antes que esse relacionamento se torne um casamento sem estruturas, depois um divórcio, sem algo que vá sustentar de fato, para que você não romantize, né? Não romantize o sofrimento emocional como uma missão espiritual. Você não vai conseguir mudar ninguém. A pessoa é do jeito que ela tem as questões dela, a fase dela, e ela precisa tratar isso com Deus, ela precisa tratar isso com psicólogos, precisa ter autorresponsabilidade de olhar para si, de entender o próprio problema. Não seja catequista, não seja salvadora, não seja a mentora ou a médica. Não queira ser a pessoa que vai imaginar que vai salvar a alma de uma pessoa que não demonstra responsabilidade, que não demonstra mudança, que não sustenta a estrutura de vida que você quer ter, né? Seja ela emocional, espiritual, seja ela naquilo que é importante para você. Primeiro você cuida de você, né? Permita que o outro cuide dele mesmo. E então essa compatibilidade, né? Onde os dois crescem, onde os dois buscam, onde os dois têm o mesmo propósito e valores, seja uma construção. A vocação é um encontro mútuo dos dois, onde os dois crescem juntos, onde os dois estão indo para a mesma direção, a curto, a médio e a longo prazo. Então não insista e não persista naquilo que não é da vontade de Deus, que Ele já entregou mais que sinais para você. Está entregando essa reflexão agora, entregou várias situações, várias verdades para te conscientizar, mas você ainda insiste em algo que não é para você. Então cuide-se, cuidado, não viva os extremos, busque a direção correta em Deus e já coloca nessa novena esse pedido do impossível, que não é a mudança da pessoa, talvez não é a conversão da pessoa que está em suas mãos, sua força, mas, claro, a conversão e a salvação da alma dela que está nas mãos do Senhor e nas mãos da própria responsabilidade e escolha, e o que mostra uma possível mudança ou transformação ou querer dessa pessoa é o posicionamento dela, é o comportamento dela, é a constância, né, os resultados, aquilo que ela sustenta, que ela consegue sustentar. Assim como você consegue sustentar a mudança e escolhas, ou se está se preparando para isso, assim também essa pessoa deve demonstrar com atos não só momentâneos, mas constantes, uma construção para que vocês então tenham uma vida correta em busca do Senhor. Então aqui eu coloquei uma breve oração, que é: Senhor, se essa relação puder me aproximar de Ti, amadurecer meu coração e gerar paz verdadeira, conduz. Se ela me afasta de Ti, da minha verdade, da minha dignidade, me revela com clareza. Então é esse meu desejo para você. Enquanto eu, que já tive uma experiência, posso dizer para você: coloque nas mãos do Senhor de Santa Rita, para que te dê clareza e discernimento nessa escolha. A sabedoria, ela consiste em você confiar em Deus e agir, não ficar parado, e também não se precipitar da maneira errada. Pedir sempre a direção e clareza que só vem através
daquele que tudo pode, tudo vê. Então, enquanto ainda você não sabe, você pede ajuda para não agir através do medo e nem da carência. Esse é o discernimento que nós pedimos hoje. Não permitais que eu venha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai ao vosso celeste esposo Jesus em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança, por vosso intermédio espero tranquilamente a graça que vos peço. Então, nesse momento, nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, entregando com mais profundidade e confiança essas preces colocadas nesse 7º dia da nossa novena de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse 7º dia, nós vamos meditar mais um pouco da vida de Santa Rita. Então, vou ler para você o trechinho desse 7º dia. Já idosa e doente no convento, em pleno inverno, Rita pediu a uma visitante que lhe trouxesse uma rosa e 2 figos de sua antiga casa. Milagrosamente, a rosa e os figos foram encontrados florescendo na neve. Olha só. Esse é um milagre visto como sinal de bondade de Deus para com aqueles que o amam e lhes são fiéis. Mesmo em meio às adversidades, Santa Rita foi também um exemplo de obediência, quando regou um galho seco por ordem da superiora e ele floresceu. Peçamos a graça de sermos dóceis à vontade de Deus, atentos aos seus sinais e obedientes aos seus mandamentos, confiando que Ele pode fazer florescer o impossível. Olha que partilha maravilhosa, que milagre, que milagres vividos por ela, né? Tem uma reflexão, que acredito que seja de São Francisco, que ele fala assim, para pregar o evangelho, se possível, não usar as palavras. É mais ou menos isso. E Santa Rita, ela pregou com a própria vida. Em cada fase, cada momento, teve ali os seus sinais, milagres da vida dela, que foram tocando as pessoas, né? Convertendo, e até hoje, né? Até hoje, ela ajuda. E ela é muito usada e transmite sinais, né? Eu acredito que, por eu ter vivido detalhes muito significativos e sinais dessa fé nela, desse convite de, olha, conta comigo na ajuda do seu impossível. Então, hoje eu vejo a história dela, esses relatos, né? E sei que é Deus ali iluminando. Deus usa desse relacionamento, né, com ela o tempo todo para nos mostrar sinais. Então, você imagina, ela tinha que obedecer a superior dela e ficar lá regando galhos secos. E essa insistência, né, essa obediência, persistência na fé, de obedecer, de se fazer humilde, de não querer entender tudo. Né? Às vezes você fica tentando entender as coisas e não faz a vontade de Deus. Você tem que se colocar com a disposição de fazer a vontade de Deus, porque desse galho seco vai brotar, né? Flores, folhas, enfim, que for da vontade de Deus. Então, até na neve, imagina, na neve ele fez ali brotar figos, rosas. E então, assim, tinha uma espiritualidade muito transcendente nesses sinais, que era para trabalhar a fé das pessoas. Então, que essa reflexão fique no seu coração. E quantas vezes Deus te pede algo que você não vê resultados, você não vê nenhuma motivação. Você olha para esse mundo e fala assim, para que eu vou fazer isso? Quantas vezes, né? Quantas vezes eu, particularmente, deixei de fazer as coisas, ou de fazer algum conteúdo, alguma oração, uma questão assim, né, onde envolvia a exposição, e ficava pensando, por quê? E ele só pedia, faz. E aí eu fazia, e depois chegava ali uma mensagem, um direct, olha, tal coisa que você falou me tocou. Mas a pessoa não interagia, a pessoa não falava,
porque era introvertida, porque era tímido, porque, enfim, em algum momento o Espírito Santo tocou ela. Então, assim, quando a gente faz, né, é aquilo que eu tinha dito, né, é a cooperação e a graça. Que você guarde isso no seu coração, que você leve isso com você e reflita sobre tudo isso que a gente orou aqui, a gente pediu, a gente... Ontem, né, eu disse que não é só um monólogo, a gente precisa ouvir o que Deus tem para falar, então através disso que você ouviu, que você possa fazer sua anotação, né, no caderno, daquilo que mais tocou seu coração, que você possa construir ações de fé, né, além da novena, e já ir compreendendo sobre isso, né, sobre a obediência, sobre aquilo que Deus pede no seu coração. Se você ainda não tem discernimento e clareza do que Ele pediu, busca na palavra, busca na oração, busca na partilha, busca, enfim, ir melhorando seu relacionamento com Deus, porque Ele fala, Ele sempre fala. Então, até amanhã, no 8º dia da nossa novena de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. Santa Rita, rogai por nós. Então hoje eu peço, intercede pelas mulheres que estão tentando sustentar a própria alma, enquanto tudo parece desmoronar. Pelas que foram feridas no amor, pelas que perderam a esperança, pelas que estão cansadas de lutar sozinhas. Ai, 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 ai. Ensina